Comprar um imóvel é o sonho de muita gente, mas é preciso tomar uma série de cuidados antes de efetuar a compra para que esse sonho não vire uma dor de cabeça. Na reportagem especial dessa semana, vamos mostrar a importância de se fazer um levantamento completo da documentação do imóvel e do proprietário antes de fechar negócio. A casa própria é um sonho para a grande maioria dos brasileiros, sinônimo de segurança e realização. Mas a falta de alguns cuidados ou de orientação de um bom profissional pode transformar o sonho em pesadelo. Foi o que aconteceu com a Kátia e o Aristeu. Nós compramos esse imóvel em 2007 e depois de 2 anos, quando a gente resolveu vendê-lo, descobrimos que ele estava arrolado a uma dívida trabalhista contra o ex-proprietário. Ele estava penhorado e não sabíamos. Inclusive, quando nós adquirimos o imóvel por meio de uma imobiliária, ela verificou em nível regional e nosso imóvel foi escriturado, como está aqui a escritura, né? Ele foi escriturado e não sabíamos desse problema. Fiquei sabendo depois de 2 anos que eu recebi uma intimação que eu fui arrolada a um processo por uma fraude de execução. Adquiriu de uma imobiliária de bastante renome, e ela providenciou, a nossas custas, ela providenciou toda a documentação legal do imóvel e tanto é que a escritura foi feita, o cartório também aceitou a documentação e lavrou a escritura. Então não há por que a gente duvidar de uma coisa como essa. Depois de descobrirem o processo, o casal teve que comunicar os futuros compradores de que não iriam mais vender o apartamento. A batalha na justiça durou 12 anos. Nossos planos ficaram estagnados, né? Porque nós temos um filho especial, cadeirante, e a gente não podia fazer nenhuma melhoria no imóvel porque a gente não sabia se a gente conseguiria ou não um bom êxito da justiça, se esse imóvel seria devolvido para a gente. E não tem como reparar esse dano. O processo foi encerrado há 1 mês. Carla e Aristeu ficaram com o apartamento. A compra e venda de imóveis é um assunto que pode gerar muita ansiedade. Independente do imóvel ser novo ou usado, é possível cometer falhas na hora da compra que podem causar grandes prejuízos financeiros. Nem todo mundo sabe os cuidados que deve ter, e a falha na negociação ou falta de planejamento muitas vezes leva à anulação da compra. O principal é verificar se o imóvel está com algum problema, alguma restrição, ou se o vendedor também possui algum problema, alguma restrição. E para isso é importante que ele procure o condomínio para saber se tem dívidas, procure a Secretaria de Fazenda do seu estado, do seu município, para saber se há dívidas de IPTU, que são as dívidas principais que acompanham o imóvel, inclusive em caso de venda. Entre os cuidados que devemos ter durante o processo de compra de um imóvel estão verificar a condição jurídica, certidões e dívidas envolvendo o imóvel. Também é importante verificar a situação do vendedor ou proprietário do imóvel nos tribunais de justiça comum, federal e trabalhista. Certifique-se de que o imóvel não tem dívidas de IPTU e condomínio, pois esses débitos acompanham o imóvel e o novo comprador pode responder por eles após oficializar a compra. Quem compra um imóvel mesmo com dívidas de IPTU, de condomínio, que são anteriores à data da compra, ele vai responder por essas dívidas, né? O máximo, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, ele pode pagar as dívidas e depois tentar ser ressarcido do antigo proprietário, da pessoa que vendeu para ele o imóvel, mas ele vai ser obrigado a pagar, senão ele pode vir até a perder esse imóvel. Mas vale lembrar que a regra não é geral. Em alguns casos, a dívida não acompanha o imóvel. São as chamadas dívidas pessoais. Um exemplo, uma decisão recente do STJ, onde os honorários advocatícios de uma ação não foram transferidas para o novo proprietário. A obrigação de pagar os honorários é uma obrigação pessoal, não é uma obrigação que a gente chama de próprio terreno, que acompanham o imóvel independentemente da titularidade. Uma dívida com a SEB e CAESB, isso é muito comum, água e luz. Muito comum essas concessionárias de serviço público tentarem cobrar dos novos proprietários essas dívidas, mas essas dívidas são pessoais, elas não acompanham o imóvel.
A taxa de comissão do corretor também já foi pauta de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Um comprador informado de que teria que pagar a taxa de corretagem no dia da assinatura do contrato recorreu à Justiça, onde alegou que a cobrança seria ilegal e abusiva, pois não teve possibilidade de recusar o pagamento. O caso foi parar na 4ª turma do STJ, onde a ministra relatora, Isabel Galotti, afirmou que o comprador deve ser informado do pagamento, mas não necessariamente em data anterior à assinatura do contrato. Documentação do imóvel, do vendedor, certidões, contas em dia. O caminho para realizar o sonho da casa própria não é fácil, mas pode evitar muita dor de cabeça. A importância de um advogado hoje é fundamental. Eu não tinha essa noção, essa visão antes. Hoje eu jamais vou adquirir um imóvel se antes passar por um escritório de advocacia e realmente ele saber que não tem nenhuma pendência desse imóvel.